Olá, eu sou o professor Clayton e nós vamos falar sobre sistemas DNS, conceitos, zonas de pesquisa DNS e registros. Então, como eu falei, meu nome é Clayton e nosso primeiro assunto é uma visão geral sobre as questões relacionadas ao DNS, que é o Sistema de Nome de Domínios. Então, nós temos uma definição formal que o DNS é um banco de dados hierárquico distribuídos que contém nomes de mapeamentos para endereços IPs. Então, algo muito comum relacionado aos conceitos do sistema de nome de domínio é as pessoas dizerem assim, que ele trabalha com resolução de nomes. Então, a ideia é que a gente entenda esse processo de resolução de nomes de uma forma mais detalhada, entendendo a estrutura do DNS. Então, por exemplo, eu tenho que saber que o DNS oferece suporte a nomes hierárquicos e permite o registro de vários tipos de dados. Uma outra questão também muito importante é quem regulamenta as questões relacionadas ao DNS. Então nós temos que o Internic faz essa regulamentação no mundo todo, em relação às questões relacionadas aos nomes de domínios, para que haja uma padronização e para que cada organização tenha o seu domínio de forma organizada. Além disso, nós temos questões relacionadas ao DNS que foram utilizadas para poder resolver alguns problemas que foram apresentados no início. Então, antes da década de 80, o esquema para você poder acessar um host sempre foi o mesmo até hoje, porque você acessa um host de que forma? Utilizando um endereço IP. No entanto, decorar endereços IPs não é algo tão trivial. Então as pessoas naquela época tinham a possibilidade de acessar um host central, onde nesse host eu tinha um arquivo chamado hosts, que continha informações sobre os nomes desses hosts, desses computadores e o seu respectivo endereço IP. Inicialmente, essa história se baseou nas universidades dos Estados Unidos, onde as pessoas podiam ter acesso a esses hosts, mas desde que descobrissem o IP. Dessa forma, eles começaram a fazer o quê? Centralizar essas informações de nomes, de endereços e nomes e endereços IPs nesse único arquivo. Porém, um problema causado nesse período foi pela quantidade de acessos para as atualizações nesse arquivo. Então, como a velocidade, a largura de banda naquela época não era tão boa, então começou a gerar alguns problemas, então algumas organizações não conseguiam atualizar as suas informações nesse arquivo por conta dessa limitação física que existia nesse período. Então, o tamanho desse arquivo consequentemente ficou grande, devido à quantidade de hosts que foram atribuídos nessa rede. Então, a partir dessa situação, é que a partir da década de 80, o DNS foi instituído, implementado do modo como nós conhecemos, ou que vamos conhecer em mais detalhes daqui a pouquinho. Então, quando a gente fala nas questões relacionadas à hierarquia do DNS, eu tenho que entender que, no slide anterior foi comentado que ele tem uma hierarquia e ele é distribuído. Então significa que eu tenho, por exemplo, a partir dessa hierarquia, um ponto central, que é conhecido como os domínios no nível raiz. A partir dessa raiz, todas as informações relacionadas aos registros DNS estão mantidas de forma hierárquica para quê? Para que ele possa permitir o acesso, ou pelo menos a informação a esses outros domínios. Além disso, como nós comentamos anteriormente, o que vem a ser as questões relacionadas até Top Level Domain. Então, inicialmente, todas essas questões de nomeação dos hosts e a sua associação, como eu comentei, surgiu nos Estados Unidos. Então, daí você tinha apenas as questões relacionadas, por exemplo, ao Top Level Domain, .edu, relacionado à rede acadêmica, tínhamos .com, segmento do comércio, então .gov do governo, .net, .mil, do militar, .edu, como já comentamos aqui anteriormente. E a partir daí, toda essa estrutura começou a ser desenvolvida para que pudesse permitir o acesso aos nomes de uma forma mais adequada.
Então aqui nós temos uma representação gráfica de como que funciona essa estrutura. Então eu tenho níveis, então eu tenho, por exemplo, aqui domínio raiz, um pouquinho mais abaixo eu tenho domínios, né, de segundo nível, então o .com, o .edu, o .mil. Como as coisas começaram, né, surgiram nos Estados Unidos, então a gente não tem aqui a figura ainda dos domínios para estar separando, por exemplo, os países, como o Brasil. Né? Então um pouquinho mais à frente, né, foi incorporado dentro dessa aí estrutura. Então, novamente, temos domínio no nível raiz, domínios no primeiro nível e aqui domínios de segundo nível, onde, por exemplo, foi incorporado aqui o .br e, consequentemente, o nome de domínio relacionado a essa estrutura. Então, dessa forma, é possível, né, representar a estrutura do DNS nesse formato de árvore, né, como se fosse uma árvore invertida. Lembrando que todas as informações são mantidas em servidores, né, os registros são mantidos em servidores de forma distribuída, hierárquica e distribuída. Né? O que vem a ser isso? Então, de forma distribuída, significa que cada uma dessas áreas, o .com, .edu, .mil, .br, né, e os outros domínios de primeiro nível, contém servidores com informações de registros, que vão nos levar ao processo de resolução de nome. Justamente para quê? Para poder descobrir qual que é um IP relacionado a um nome. E aqui para baixo, .empresa, poderia ter mais níveis aqui para baixo, por exemplo, a partir de empresa, poderia ter um subdomínio, por exemplo, chamado filial, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então ele traria aqui para mim informações de um subdomínio, né, pertencente a esse domínio principal, empresa. Então essa é a estrutura do DNS como a gente conhece atualmente. Agora pensando, né, nesse processo de resolução de nomes, eu tenho que entender, né, quem participa desse processo de resolução de nomes. Então lembrando, é muito mais fácil acessar um host através do seu nome, né, do que através de um endereço IP. Então a função principal do DNS é facilitar a minha vida no momento em que eu quero acessar um host utilizando um nome. Só que para isso eu preciso saber quem está relacionado a esse processo. Né? Se é um processo, então eu vou ter os clientes DNS, vou ter servidores DNS localizados na minha rede local. Então é muito importante saber que existem servidores DNS, né, na empresa, por exemplo, na minha rede local. E, consequentemente, os servidores DNS, né, espalhados na internet. Esses que a gente acabou de visualizar quando visualizamos a estrutura hierárquica do DNS. Então agora o que eu preciso saber? Né? O que é uma consulta DNS? Uma consulta DNS é uma solicitação de resolução de nomes enviada de um cliente para um servidor DNS. E a ideia é que essa consulta ela traga, né, a resolução desse nome. Então, por exemplo, o cliente ele pode enviar essa consulta para o servidor esperando uma resposta. Essa resposta geralmente é a resposta quando fez a tradução desse nome, me devolvendo o endereço IP. Quem pode participar, né, desse processo? Então, além dos computadores clientes, outros servidores também podem se tornar clientes a partir do momento que eles não têm uma informação para resolução de nome e consultam outros clientes, por exemplo, os clientes que estão na internet. Agora, nós temos dois tipos de consultas, né? Então, nós temos consultas do tipo recursiva e temos consulta do tipo iterativa. Nesse processo de resolução de nomes, um tipo de consulta muito comum é o tipo de consulta recursiva. Quando? Né? Quando ela acontece? Quando um computador cliente precisa descobrir o nome, né, e o endereço IP associado. Então ele tem o nome e ele precisa descobrir o endereço IP associado. Então, ó, é uma consulta realizada pelo cliente ao servidor DNS esperando uma resposta completa para essa solução. Então, por exemplo, aqui é a minha rede local,
onde eu tenho os computadores clientes e tenho meu servidor DNS. Né? Primeiro eu tenho que saber como que eu caracterizo esse computador aqui como sendo um cliente DNS. A partir do momento que ele tem uma informação dizendo que o servidor DNS nessa rede, né, apontado para cá, tem essa informação gravada nele ou armazenada nele, ele tem que saber para quem ele vai perguntar. Então, por exemplo, esse computador aqui é um cliente DNS nessa minha rede local, porque todo o processo de consulta é realizado a partir dele para o servidor DNS na minha rede local. Então existe uma configuração. Esse computador ele tem como configuração TCP/IP. Ele tem um IP, ele tem um endereço IP, ele tem uma máscara subrede, ele tem um endereço de gateway e também tem um endereço de DNS, né, do servidor DNS, apontando para o servidor DNS. Então, dessa forma, toda vez que esse cliente precisar realizar esse processo de resolução de nomes, ele tem que saber para quem quer perguntar. Então, por exemplo, o que eu preciso entender nessa imagem aqui? Primeiro, que eu tenho o meu servidor cliente que vai realizar uma consulta. Eu tenho também aqui o meu servidor DNS que contém informações sobre registros e esses registros, por exemplo, podem estar relacionados a um nome de um host e um endereço IP associado. Toda vez que esse meu servidor DNS tiver essa informação do nome e de um endereço IP, significa que esse servidor DNS ele tem autoridade para poder responder a essa solicitação. É um servidor autoritativo, ou seja, ele contém informações para que possa ser respondido para um computador cliente. Dessa forma, então meu cliente DNS, ele tem aqui o nome meioempresa.br. Então aqui eu tenho um subdomínio, eu tenho uma informação, aqui é a parte do meu domínio completo. Esse meu computador cliente, ele faz essa solicitação, ele faz essa consulta ao servidor DNS, passando o nome completo. O nome completo é aqui, ó, meio.empresa.br. Ele passa o nome completo para o servidor, esperando o quê? Esperando a resposta, né, desse servidor DNS na minha rede local. Então, consequentemente, se esse servidor aqui tiver autoridade sobre esse espaço de nomes, ou seja, nesse domínio, se ele tiver essa informação gravada no banco de dados dele, o que ele faz? Ele consulta, opa, eu tenho essa informação, eu vou responder. Então, dessa forma, ele vai lá e responde para o computador cliente. Ó, computador cliente, eu tenho essa informação, tá aqui, ó, o IP que você precisa é 10.1.2.3, por exemplo. Então, esse processo, né, aconteceu dessa forma, onde o cliente fez uma solicitação de consulta para o servidor DNS, passando o nome completo. O servidor DNS tem autoridade sobre esse espaço de nomes, ou seja, ele contém essa informação, ele vai lá e retorna essa informação para o meu computador cliente. Agora vamos para o outro tipo de consulta. Então, além da consulta, né, agora nós temos a consulta iterativa. A consulta iterativa, né, o cliente vai fazer essa consulta para o servidor, só que ele não espera esse nome, nessa resolução de uma forma completa, ele não espera a resposta completa. A ideia é que ele consiga descobrir qual que é a melhor solução para essa resolução de nomes. Então, por exemplo, nós temos aqui o cliente DNS, mesmo processo. Então, inicialmente, aqui nós temos a rede local. Então, nessa rede local, eu tenho o mesmo cliente, por exemplo, ó, cliente DNS, com informações desse servidor DNS. Eu tenho o nome que esse cliente quer descobrir o endereço IP. Eu tenho informações sobre o IP? Não. Então, é isso que ele precisa. Então, no mesmo processo, vamos levar em consideração que, no primeiro momento, esse meu servidor, né, não tem essa informação, ok? Então, dessa forma que o cliente faz, o cliente DNS pergunta para o servidor DNS. Servidor DNS, você tem informações sobre meio.empresa.br? O servidor DNS vai consultar o seu banco de dados para saber se ele tem essa informação.
Se ele tiver essa informação, ele retorna, como foi visto anteriormente. No entanto, nesse momento ele não tem essa informação. Então o que esse servidor DNS precisa fazer? Ele precisa consultar outros servidores. E esses outros servidores estão espalhados aonde? Estão espalhados na internet. Então, de acordo com aquela hierarquia que a gente conheceu do DNS, né, onde nós temos os domínios em seus níveis, né, hierárquico e distribuído. Então nós temos lá raiz, tem lá o .br e tem lá o empresa. Então essa informação que ele está procurando aqui, ó, meio, essa informação ela está contida onde? Dentro desse domínio aqui, ó. Então tem essa informação contida dentro daquele domínio principal chamado empresa. Então como é que vai funcionar o processo? Novamente, computador cliente pergunta para o meu servidor DNS, servidor DNS, você tem informações sobre meio.empresa.br? Esse servidor vai consultar o banco de dados e falar assim, não tenho essa informação. Então, a partir desse momento, eu tenho que realizar consultas do tipo iterativa a fim de descobrir qual que é a melhor resolução de nomes. Dessa forma, o que o servidor DNS vai fazer? Esse na sua rede local. Ele vai sair perguntando para os servidores DNS espalhados na internet. Então, dentro dessa hierarquia, existe uma informação nesse servidor aqui que diz, toda vez que você quiser consultar informações em outros servidores, essas informações devem ser consultadas naquela hierarquia do DNS para os servidores raízes. Então, existe um conjunto de servidores que são conhecidos, e esse ser conhecido, esse meu servidor DNS, ele tem essas informações, ele mantém esses IPs. E toda vez que ele precisa realizar uma consulta externa, ele vai consultar quem? Os servidores lá na raiz. Sendo assim, o meu servidor local faz uma consulta para o servidor DNS perguntando se ele tem informações sobre meio.empresa.br. Esse servidor ou os servidores raiz, eles não têm essas informações, ou seja, eles não têm autoridade, eles não contêm informações sobre os registros. No entanto, né, a resposta, né, para essa solicitação, essa resposta que meu servidor DNS na minha rede local vai receber é uma indicação para um outro servidor ou para outros servidores. Porque naquela estrutura que a gente tinha lá do DNS, lembrando que tínhamos a raiz, depois primeiro e segundo nível, tinha todos os níveis. Então, na raiz, ele conhece, se a gente lembrar, né, uma árvore invertida, ele conhece toda essa estrutura. Então, ele sabe que, a partir da raiz, ele conhece quem? O .br. Então, essa resposta que esse servidor da raiz deu foi uma indicação para um outro servidor. Geralmente, né, na maior parte das vezes, as respostas das consultas iterativas são uma indicação para outros servidores. Então vamos continuar o processo. Então esse meu servidor DNS, ele pegou essa informação, falou assim, beleza, eu tenho uma indicação para um outro servidor. Então ele vai lá e faz uma consulta ao servidor.br. Novamente, o servidor.br vai olhar nos seus registros, no seu banco de dados e saber se ele tem informações sobre meio.empresa.br, é esse nome que ele quer solucionar. No entanto, ele vai observar assim, eu não tenho autoridade sobre esse domínio, eu não tenho essa informação. Novamente, o que o servidor.br vai fazer? Ele vai dar uma resposta para o meu servidor local, indicando quem provavelmente tem essa informação. Então, se a gente olhar naquela hierarquia, o .br, quem que ele conhece? Todos os outros domínios que tem ali para baixo. Então, ele vai olhar e falar, o .br conhece uma empresa que está abaixo na hierarquia dele. Então, uma indicação para esse servidor. Então, ele vai responder, ó, eu não tenho essa informação, né, eu não tenho autoridade. Pergunte para o domínio empresa, porque ele indicou. Então, chegou essa informação aqui no meu servidor, a partir daqui, meu servidor local pergunta lá para o domínio empresa, né, domínio empresa, você tem informações sobre o meio.empresa.br? Ah, essa informação eu tenho autoridade sobre esse espaço de nomes, ou seja, eu tenho um registro com essa informação. Então, esse servidor aqui
vai retornar o que? O endereço IP, porque ele consultou o seu banco de dados e retornou. Então, por exemplo, o endereço pode ser 10, não saiu direitinho aqui o 10. 10.1.2.3. Então ele mandou essa informação. Esse meu servidor DNS local na minha rede pega essa informação e o que ele faz com essa informação? Ele vai guardar essa informação. Ele vai guardar essa informação num tipo de memória chamada cache DNS. Ok? Então ele guarda essa informação nesse cache DNS, que é uma memória temporária, porém, no entanto, o processo continua, né? E esse meu computador cliente que fez o pedido lá no primeiro momento receberá essa informação. Ok, recebeu essa informação, guardou aqui, ó. Então eu descobri qual que é o IP, 10.1.2.3. Ok? Então esse é o processo de consulta iterativa. Então, só aproveitando nessa questão aqui do cache DNS, vamos supor que eu tenho, esse aqui é o cliente A, e eu tenho um outro cliente aqui, um cliente B. Um outro computadorzinho aqui, cliente B. Esse cliente B, ele vai fazer o mesmo processo. Eu quero descobrir informações sobre mail-empresa.br. Na realidade, o que ele precisa descobrir é o endereço IP. Para quê? Para que ele possa acessar esse host. Então, o que esse cliente vai fazer? Ele vai perguntar para o meu servidor. Servidor DNS, na minha rede local. Você tem informações sobre mail.empresa.br? O que o servidor DNS faz? Primeiro, ele consulta o seu banco de dados e, posteriormente, consulta o cache DNS. Como essa informação está armazenada de forma temporária, o que ele faz? Simplesmente ele retorna essa informação dizendo, ó, eu já fiz esse processo de resolução de nome, já tenho guardado aqui. Então tá aqui, ó, a informação que você precisa é 10.1.2.3. Ou seja, de uma forma muito mais rápida, a consulta foi solucionada. Então, só para formalizar essa questão do cache DNS, então nós temos do cache do servidor DNS. O armazenamento em cache é o processo de armazenamento temporário das informações acessadas recentemente. Então, qual que é a principal vantagem desse processo ou da existência dessa memória cache? É que as respostas para solicitações de consultas vão ser realizadas de forma muito mais rápida. Então agora vamos dar uma observada, né? É como se eu estivesse olhando para dentro do servidor DNS, especificamente para onde? Para o banco de dados que ele mantém informações sobre os registros. Então nós temos que entender como os dados DNS são armazenados. Então se o DNS tem um banco de dados e ele tem registros, de que forma esses registros são organizados? Ok? Então nós temos, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um espaço de nomes filial.empresa.br. Então eu tenho aqui o meu domínio e aqui um subdomínio chamado filial. Então, o que aparece aqui para a gente agora? Registros de recursos de zona DNS. Então, qual que é a informação de quais registros estão relacionados a esse domínio? Então tem aqui novamente, filial.empresa.br. Dessa forma, por exemplo, eu posso verificar que eu tenho o nome de um host e o endereço IP associado, que desde o início nós estamos, né, comentando sobre essa possibilidade de um computador cliente descobrir o endereço IP quando ele envia um nome. Então o servidor DNS mantém informações sobre registros. Por exemplo, cliente A, informação 192.168.1.10, seu endereço IP respectivo. Cliente B, 192.168.1.11. Então, dessa forma, essa estrutura, né, de registros está armazenada dentro do subdomínio filial.empresa.br.
Ou seja, qualquer processo de resolução de nomes que um cliente venha a solicitar para o servidor vai observar essa estrutura. Ah, essa consulta está sendo realizada para o nome cliente A. Tudo bem, deixa eu ver se eu tenho essa informação. Ah, eu tenho essa informação. Retorna para o cliente. Preciso de informações do cliente B. Ah, alguém pediu informações sobre o cliente B, o IP? Ok. Busca informações sobre o IP e retorna. No entanto, um registro de recursos é uma estrutura de banco de dados DNS, contendo informações usadas para processar consultas DNS. Então, como acabamos de explicar. Além disso, apareceu a palavra zona DNS. Uma zona DNS é uma parte do banco de dados DNS que contém as informações sobre os registros de recursos e seus respectivos nomes. Então, registros de recursos. Quando a gente pensa aqui, na zona de pesquisa DNS. Então, a zona de pesquisa está relacionada a quê? A um domínio. E quais informações desse domínio precisam ser armazenadas nessa zona de pesquisa DNS? Por exemplo, informações sobre o nome de um host e um respectivo IP. Além disso, agora nós temos que entender quais são os registros de recursos e os seus tipos. Então, nós temos um tipo de registro conhecido como A. O tipo de registro A significa que é de endereço, address. Então, o que ele faz aqui? Ele especifica um endereço IP na versão 4. Então, quando a gente comentou anteriormente, por exemplo, que eu tenho aqui um nome de um host, o respectivo endereço IP associado. Essa informação está relacionada a um tipo de registro A. Essa mesma informação desse cliente B também é do tipo A, ou seja, ele associa um nome a um endereço IP. Então, dessa forma, quando um cliente faz uma solicitação de consulta para um servidor, então ele quer descobrir qual que é o endereço IP associado a esse nome. Então nós temos que o cliente faz uma consulta para o servidor DNS e, consequentemente, o servidor DNS recebe essa consulta de que tipo de registro que ele está procurando. Ele está querendo saber o IP. Então ele olha para o banco de dados, procura a informação relacionada, nome, e ele quer o endereço IP. Então essa consulta retorna o IP. Aqui nós temos um outro tipo de registro. Então esse AAAA é o mesmo processo. O cliente envia um nome e recebe, espera receber essa resolução de nomes. Porém, como aqui nós temos um conjunto maior de endereços, na realidade o que ele está especificando aqui é o IP na versão 6. Um outro tipo de registro é o NS, que é Name Server, ou seja, o nome do servidor DNS. Cada servidor DNS que contém informações sobre os registros, e esses registros são armazenados em uma zona de pesquisa DNS, eles vão ter o quê? Eles vão ter um servidor de nomes. Então, toda vez que um cliente faz uma consulta para um servidor, ele precisa saber qual que é o nome do servidor ao qual ele faz essa consulta. E essa informação está relacionada a esse tipo de registro. Então, por exemplo, se meu servidor chama servidor DNS e tem um IP específico, então essa informação vai estar atrelada no banco de dados do servidor DNS para que um cliente possa realizar uma solicitação de consulta. Uma outra informação importante aqui é quando eu trabalho, por exemplo, com resolução de nomes, mas só que relacionados ao servidor de e-mail. Então, esse e-mail é de e-mail exchange, ou seja, utilizado por serviços de e-mail. Então, se eu preciso fazer uma configuração de um cliente de e-mail, uma dessas informações registradas tem que ser o quê? MX. Para quê? Para que esse cliente saiba quem é o servidor DNS responsável por responder às suas solicitações. Um outro tipo de registro muito importante também é o PTR, que é Pointer
O que ele faz aqui? Ele faz o processo inverso do address. Então, até agora a gente só veio comentando sobre a possibilidade de eu ter o nome e descobrir o endereço IP, tipo A. Será que é possível eu ter um IP e descobrir o nome? Sim, desde que haja um registro do tipo PTR. Então, o registro ponteiro, ele vai fazer o inverso, ou seja, ele mantém informações sobre o IP associado a um nome. Então, quando o cliente, por exemplo, fizer uma solicitação querendo descobrir qual que é o nome de um host, se ele souber o endereço IP e se o servidor DNS conter essa informação, o processo acontece tranquilamente. Um outro tipo de registro, né, associado aqui ao meu banco de dados, é o início da autoridade, Start of Authority. Esse registro, ele vai ser responsável por fazer com que o cliente DNS receba essa informação. O processo de resolução de nomes acontece, né, de acordo com a consulta que o cliente realiza e o retorno que é dado para esse cliente. No entanto, essa informação, esse retorno, só é possível a partir do momento que existe um tipo de registro SOA que verifica se essa informação, se esse registro existe no banco de dados e permite retornar essa consulta para o computador cliente. Então, geralmente, quando a gente cria um servidor DNS, né, para poder cria o servidor DNS, consequentemente a zona de pesquisa DNS, alguns registros são essenciais. Então, por exemplo, por padrão, eu vou ter um registro do tipo A, que vai estar associando o nome do meu servidor ao endereço IP. Tem que existir. O outro registro que ele traz para a gente é o NS, que vai dizer qual que é o nome do meu servidor. Então, por exemplo, ele pode manter uma informação sobre o nome do servidor e o endereço IP relacionado a esse servidor. Um outro tipo de registro também muito importante que tem, né, logo de início, é o início da autoridade, o SOA. Então, sem esse tipo de registro, eu não consigo, né, dar essa possibilidade de retornar as consultas para os computadores clientes. Agora, o que nós estamos observando? Então, nós estamos falando sobre zonas de pesquisa DNS. Então, como nós falamos anteriormente, eu tenho aqui uma estrutura, então tenho lá o .br, né, tenho o empresa e tenho o filial. Então, essa estrutura de domínios, né, pode ser observada dessa seguinte forma, né? Então, dentro daquela árvore invertida que a gente comentou lá no início da estrutura que é hierárquica, né, separamos esse pedacinho aqui. Então nós temos que uma zona de pesquisa DNS é uma parte da árvore DNS que cobre o nome de domínio e o nome de domínio filho. Então, esse domínio filho, né, é representado por o filial, domínio filho ou subdomínio, né, o empresa, está aqui um pouquinho mais acima, e o .br, né, também representando aqui a estrutura que eu tenho relacionado ao DNS. Então, quando a gente fala assim, meu servidor contém informações sobre registros. Então, se o meu servidor, por exemplo, tiver nessa hierarquia, né, aqui dentro do empresa.br, então ele contém, né, nesse espaço aqui, ele contém informações sobre registros. Então, os registros que nós visualizamos anteriormente podem ser mantidos, por exemplo, aqui dentro do empresa, podem ser mantidos aqui, por exemplo, dentro do empresa, ou podem ser mantidos, por exemplo, dentro do filial. Depende, né, desse processo, da estrutura que é montada para poder atender as necessidades desses computadores clientes quando realizam suas respectivas consultas. Um pouquinho mais à frente, então nós temos aqui a zona de pesquisa direta e zona de pesquisa inversa. Então, isso aqui está relacionado às questões dos registros, na zona de pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu servidor DNS, então poderia ter uma estrutura que ele vai
né, nesse espaço de nomes, por exemplo, filial.empresa.br. Então, por exemplo, eu poderia ter, dentro dessa estrutura, informações sobre zona de pesquisa direta. Então, o que eu preciso saber? Qual que é o nome do domínio que eu estou observando nesse momento? Ou é o filial, ou, por exemplo, é uma empresa. Então, eu posso ter informações de registro dentro do empresa, posso ter informações de registro dentro do filial. Dessa forma, né, vai existir uma divisão dizendo para mim que parte desses registros estarão relacionados à zona de pesquisa direta. Parte desses registros estarão relacionados à zona de pesquisa inversa. Sendo assim, quando um cliente, por exemplo, quiser buscar informações sobre um domínio, então ele tem que saber qual zona de pesquisa ele deve encaminhar essa solicitação. Então aqui nós temos informações como exemplo do subdomínio filial, que é isso que nós apontamos aqui anteriormente. Então eu tenho informações sobre um cliente DNS. Então tá lá, cliente DNS 1. Que informação está associada? Então eu tenho lá o 92.168.1.10. Então, um tipo de registro, né, que eu mantenho aqui no zona de pesquisa direta, por exemplo, pode ser o registro do tipo A. Lembrando que um tipo de registro tipo A, ele tem como informação o nome de um computador cliente, o nome de um host e o seu respectivo endereço IP. Eu tenho informações de qualquer outro cliente, por exemplo, poderia ter um cliente, né, um outro tipo A aqui, ó, por exemplo, para o mesmo domínio filial, né, um cliente B, né, em um outro endereço IP, 92.68.1.11. 11 não são bacana, mas são registros do tipo A. Além disso, uma outra informação que a gente tem que saber é sobre o nome completo de um host. Então, por exemplo, o nome completo de um host é conhecido como FQDN, que é Fully Qualified Domain Name, o nome totalmente qualificado de domínio. Qual que é a ideia dessa associação desse nome? Então, por exemplo, eu tenho esse computador que chama cliente, que está dentro do domínio filial.empresa.br. O nome totalmente qualificado de domínio, ou de uma forma mais simples, o nome completo desse host me dá a localização exata, né, desse host em qualquer parte do domínio. Então, por exemplo, se eu quiser saber o FQDN desse computador aqui, ó, desse host, cliente, qual que é o nome completo dele? Então vai ser cliente, ponto. Aí vem todo esse nome aqui, ó, filial.empresa.br. Ou seja, o nome completo desse host é importante porque ele me dá a localização exata. Isso é muito importante porque o servidor DNS pode descobrir a localização de uma forma mais fácil, né? Descobrindo qual que é o subdomínio que ele faz parte ou o domínio principal também de uma forma bem mais fácil. Uma outra informação mantida também na zona de pesquisa está relacionado à zona de pesquisa inversa. Então, se aqui eu tenho registros do tipo A, que eu passo o nome, ele me retorna o IP, aqui eu vou ter registro do tipo PTR. Ou seja, eu vou ter informações sobre um IP associado a um nome. Dessa forma, quando um computador cliente quiser fazer uma solicitação para um servidor DNS enviando o nome, né, faz consulta do tipo A. Enviando o IP, esse servidor DNS tem que ter uma zona de pesquisa que armazene informações sobre registro do tipo PTR. Dessa forma, ele consulta esse 1.6892.in.addr.arpa. Isso aqui é uma nomenclatura, né, utilizada para poder
armazenar registros de forma inversa. Então, só observando aqui, ó, que esse 1 está relacionado ao ID da rede, só que de forma invertida. Então, se eu observar isso daqui, ó, seria essa parte aqui, mas só que de forma inversa. Então, 1.6892.in.addr.arpa, ou seja, informações, né, de registro, uma zona de pesquisa inversa que mantém informações sobre o IP e o nome desse computador cliente. Então, todo esse processo, né, é a parte conceitual. Para que você possa treinar, né, a gente precisa conhecer quem? O serviço DNS Bind. Então, no Linux, toda a parte de resolução de nomes, né, é feita através do Bind. É isso. Até mais.